Espero que estejam todos bem. Hoje daremos continuidade à nossa disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo com a aula 6. E nesta aula nós abordaremos o balanço de massa em processos concorrentes de reciclo, purga e bypass. Na aula anterior, então, nós vimos alguns conceitos relacionados à caracterização da quantidade de água em uma corrente de processo, tá certo? Então, vimos os conceitos de teor de umidade e de que nós podemos representar isso em uma corrente de processo se referenciando à umidade em base seca ou base úmida, tá certo? E vimos alguns exemplos do cálculo e das conversões que nós podemos fazer de uma base para outra, tá bem? Já na aula de hoje, então, nós veremos mais alguns conceitos que são comumente encontrados em correntes de processos químicos como um todo, tá? Quando a gente avalia processos de forma geral, com todas as unidades que compõem o processo, é muito comum se deparar com algumas correntes que recebem algumas denominações específicas, tá? Que são as correntes de reciclo, bypass e purga, tá? Essas correntes, elas possuem uma certa função, e já a gente vai ver a função de cada uma delas, e também em função disso, justamente na hora de fazer o balanço de massa, tem algumas características, algumas informações a respeito dessas correntes que podem contribuir para facilitar a resolução do balanço e também para que a gente possa entender melhor as composições e as funções que essas correntes apresentam no processo, tá bom? Bem, então aqui apenas ilustrando então que nós começamos a realizar balanços de massa em processos simples, tá? Em apenas uma operação unitária de forma individual. Porém, com o passar do tempo, nós vimos a possibilidade de ir então anexando um processo, uma unidade em outra e resolvendo balanços de massas de múltiplas unidades, tá? Seja de forma sequencial ou de forma a definir novas fronteiras da forma em que elas sejam mais adequadas de acordo com as informações que nós temos a respeito das correntes de processo, tá certo? E aqui a gente vai ver hoje então que em alguns processos, quando nós temos múltiplas unidades, nós podemos ter aí algumas correntes que têm algumas funções específicas, tá? Vai passar um produto de um ponto para outro no processo, tá? Purgar, remover certas quantidades quando é necessário e também reciclar correntes materiais para outras etapas de processo quando queremos reaproveitar alguma coisa, pois isso acaba sendo necessário em muitos casos da indústria no dia a dia. Bem, então vamos aqui começar então pela corrente de bypass, tá? Então chamamos uma corrente de bypass quando essa corrente desvia de um ou mais estágios de processo e vai diretamente a um outro estágio, a uma outra operação ajusante ou próximo desse estágio, tá? Então temos aqui um fluxograma simples representando então 3 etapas de processo, ok? Uma alimentação que divide uma corrente e uma delas se torna uma corrente de bypass que vai ser redirecionada para um ponto lá na frente do processo, ok? Aí o processo da sua continuidade normal até que em algum ponto ele recebe essa corrente que foi dividida lá inicialmente, tá? Então uma corrente, quando ela faz esse desvio, quando ela sai de um ponto do processo para reencontrar outra operação lá na frente, nós comumente chamamos essa corrente de bypass. E é muito comum, né, na indústria acabar portuguesando também a palavra e dizer que a corrente está bypassando a etapa de processo, tá? Então é uma forma de representar, se referenciar essa corrente, tá? Pode ser que tenha acontecido algum problema em algum equipamento, tá? Em alguma operação e não está sendo possível realizar aquela operação, utilizar aquele equipamento no momento, daí deve-se haver uma forma de bypassar aquele equipamento para enviar para outra etapa, para algum tanque de armazenamento, para algum outro ponto do processo, tá bem? E essa então seria uma corrente de bypass e essa é a função: desviar, contornar algumas etapas de processo para que essa corrente retorne e encontre outra etapa lá na frente mais adiante, tá bom? Temos também a corrente de purga, ok? E a corrente de purga, ela é uma corrente que costuma se referenciar também como uma corrente que sangra do processo, tá bem? Uma corrente então que remove, retira uma certa quantidade de material do processo
de forma secundária, tá? De forma a desviar também da linha principal do processo, tá? E normalmente isso é utilizado em processos nos quais nós temos acúmulo de materiais indesejados, tá? Que queremos de algum modo remover ele ali à parte para que ele não prejudique ou contamine o processo mais adiante, tá? E também às vezes produtos inertes que nós não queremos que fiquem no produto principal, então nós tentamos de alguma forma, com algum processo, com algum divisor de correntes, purgar continuamente uma certa quantidade desse material. E pode esse material ser purgado simplesmente para deixar o processo, ou ele pode se juntar também e ser purgado a partir de uma corrente de reciclo, como nós veremos mais adiante, tá? Mas então, a função da corrente de purga é remover de forma secundária algum componente indesejado, algum componente inerte, para que ele não se acumule no processo, ok? É muito comum isso acontecer em correntes de vapor da indústria, tá? Onde o objetivo é manter uma corrente com vapor, né, na fase gasosa, para trocas térmicas, para fazer acontecer alguma etapa de processo, porém, em função de variações de temperatura, pode ser que parte desse vapor condense dentro dessa tubulação de vapor. E daí existem alguns mecanismos de purga que funcionam na tubulação de vapor para purgar o condensado, tá certo? Remover o que se condensa na tubulação de vapor para não deixar juntar água que se liquefez dentro dessa tubulação e isso prejudique a vazão de vapor, prejudique a corrente de vapor como um todo, tá certo? Então esse é um exemplo de corrente de purga que existe para remover algo que está indesejado, no caso ali o condensado para a corrente de vapor, tá bom? Além disso, temos também a corrente de reciclo, tá certo? Que é um pouco mais óbvio, como o próprio nome diz, uma corrente que retorna uma quantidade parcial da saída de um processo para etapas anteriores, tá certo? Então, funcionando aí com o objetivo contrário da corrente de bypass, né? Ao invés de enviar para frente uma quantidade de material, nós retornamos uma quantidade de material para etapas anteriores. Claro, com o objetivo e intuito de reprocessamento desse material, né, parte de materiais reagentes que não reagiram totalmente na reação, para que a gente possa reaproveitar eles, materiais que podem ser reciclados e reutilizados para minimizar os custos de processamento, tá bem? E também, consequentemente, aumentar o rendimento total do processo, tá? Para que a gente consiga aproveitar ao máximo todo o material que a gente tem na conversão, na produção de um composto, de um produto químico, dependendo do processo que estamos avaliando, ok? Então temos aqui um fluxograma simples de um processo, então de uma alimentação, que segue passando por várias etapas de processo, tá? Um misturador, um processo, seja um reator, um secador, uma destilação, uma separação. E em algum ponto nós vamos ter o produto principal, que vai estar sendo separado da corrente do processo que seguiu até então, e o que não é produto, nós buscamos então reciclar e realimentar o processo em alguma etapa. Okay? E essa corrente que faz isso, que retorna a quantidade de material, é conhecida como corrente de reciclo. Ainda nós podemos ter casos nos quais nós temos de forma conjunta na avaliação do processo correntes de purga a partir das correntes de reciclo. Okay? E esses são casos nos quais geralmente se deseja aliviar ou retirar um acúmulo de inertes ou materiais indesejados, né, como eu comentei que é o objetivo da purga, que podem se acumular ainda mais na corrente de reciclo caso não sejam removidos, tá? Então aqui um exemplo, né, também com um sequenciamento de processos similar aos anteriores, também a partir de uma corrente de alimentação, em que em algum ponto nós obtemos o produto principal, e da corrente de reciclo, nós iremos purgar ela parcialmente para que não se retorne totalmente essa corrente no início do processo. Bem, por exemplo, nós podemos ter um composto inerte ou um composto prejudicial que cause, atrapalhe a reação química, que atrapalhe a separação posteriormente, que ele não pode se acumular no processo. Então a purga ela remove parcialmente esse produto para que ele não se acumule. Imagine que nós temos um composto inerte que está entrando
a todo instante no processo. Se eu não purgar ele, em algum momento, por ele estar sendo reciclado continuamente, eu vou estar aumentando a cada passagem pelo processo a quantidade de inerte, tomando o espaço dos materiais que deveriam seguir normalmente no processo e fazer a reação, fazer a separação acontecer, tá bom? Então, para que ele não se acumule continuamente, nós purgamos ele também continuamente do processo, utilizando uma corrente de purga sobre a corrente de reciclo, ok? Então, mais um caso, e além desses casos, nós podemos ter aí a combinação de vários outros tipos de correntes, né, dentro do processo. Podemos ter várias correntes de reciclo, várias correntes de purga em um único processo. Então, as combinações aí são inúmeras, como nós vimos que para processos de múltiplas unidades, ela depende de cada processo e também nós podemos definir fronteiras para trabalhar os balanços de massa para cada uma dessas configurações, né, de forma sequencial, buscando seguir a ordem na qual nós temos informações disponíveis para que possamos ir determinando as próximas informações, as próximas variáveis, de maneira sequencial, lógica, né, dependendo do método que estamos aplicando. Bem, e para que a gente possa agora então compreender como relacionar essas correntes e quais suas especificidades em balanços materiais, veremos aqui alguns exemplos nos quais nós temos essas correntes de reciclo, purga, ok? E como podemos considerá-las nas equações de balanço. Bem, no exemplo 1, veremos o balanço de massa com reciclo. Bom, a alimentação fresca de um processo contém 94,34 kmol por hora de uma solução aquosa de 40% em massa de carbonato de sódio. A alimentação fresca é combinada com o filtrado reciclado do filtro R e alimentada para o evaporador, onde a água é removida para produzir uma solução de 50% em massa de carbonato de sódio, que é alimentada para o cristalizador e filtro. O filtro produz uma torta de filtração que contém 95% em massa de cristais de carbonato de sódio e 5% de uma solução que contém 45% de carbonato de sódio. E nós temos aqui a massa molar média da nossa corrente de alimentação, como uma informação adicional. Bom, para compreendermos o problema e o fluxograma, antes eu vou mostrar aqui para vocês o equipamento de evaporação, tá certo? Existem várias formas de evaporadores, tá certo? Que são utilizados aí na indústria para promover a evaporação de um determinado fluido, um líquido, um solvente, tá? E normalmente o mais comum, ele tem esse formato de um tanque com vários visores laterais, nos quais é possível verificar o nível da solução dentro do tanque, tá? Para ter um bom controle e verificar se realmente evaporou tudo que se desejava evaporar. E então, normalmente, nós temos um fluido de troca térmica que aquece, entra a partir de um sistema de utilidade dentro desse equipamento, passa trocando calor de forma indireta, seja com uma serpentina, com um sistema de encamisamento, e a solução dentro, por receber a energia desse vapor, dessa utilidade quente que está passando ali dentro, acaba então aumentando sua temperatura, atingindo a temperatura de ebulição do composto que se deseja evaporar e fazendo então com que ele seja evaporado, tá? Removendo parcialmente ele da solução inicial. Bem, esse é o princípio básico de funcionamento de um evaporador, mas existem várias formas e configurações mais avançadas de evaporadores e também é bastante utilizado para quando nós queremos remover a água ou um solvente de uma solução líquida, certo? Então funciona mais ou menos como secador, com o objetivo de remover a água ou um solvente, porém de uma fase líquida e não de uma fase sólida. E agora nós temos aqui a representação, fluxograma do processo, que mostra para a gente o que acontece. Bem, entra uma solução, então com uma vazão molar, com uma certa composição de carbonato de sódio, se junta a uma corrente de reciclo que passou do filtro lá em uma etapa posterior e retorna para o processo e é alimentada em um evaporador, no qual remove-se a água para concentrar essa solução. Vejam que a composição dela aumentou de 40% em massa para 50% em massa,
na corrente que sai do evaporador, justamente por conta dessa remoção de água. E essa corrente com essa concentração segue para um sistema de cristalização e filtro, tá? Onde o que fica retido no filtro nós chamamos de torta de filtração, e o que passa do filtro, a fase líquida, se torna a corrente de reciclo, que vai se unir lá com a alimentação no início do processo, tá bem? E vejam aqui, então, que a nossa corrente de produto é a corrente da torta que ficou presa no filtro, tá bem? Que vai ser utilizada posteriormente para armazenamento ou vai seguir para um outro processo. Porém, essa torta ela possui a sua composição de uma fase sólida, tá? Que seria 95% em carbonato de sódio, ok? Da corrente total. E o restante 5% dessa torta é a própria solução líquida que fica como umidade presente na torta, tá? Então essa solução, essa fase líquida, ela contém solubilizada nela uma quantidade de carbonato de sódio, que seria então 45% dessa solução que fica na forma de umidade na torta, e o restante seria a própria água, tá? O próprio líquido que está ali presente em umidade na torta, tá? Então a torta ela é composta da fase sólida com uma certa percentual de fase líquida na forma de umidade, que também contém carbonato de sódio solubilizado, tá bom? Então nós temos aqui uma corrente com duas fases. Determine a vazão de escoamento da água removida pelo evaporador, ou seja, a corrente W, e a vazão de reciclo deste processo, ou seja, a corrente R, tá? E para isso faremos os balanços materiais. Bom, então aqui o fluxograma do processo, o problema já apresentou, já temos as informações disponíveis relacionadas a cada uma das correntes aí com suas nomenclaturas. Então vamos começar. A nossa base de cálculo foi informada pelo problema, sendo então a vazão molar em kmols por hora da corrente F. Porém, veja que todas as composições do problema estão apresentadas em composições mássicas, tá bem? Então é mais fácil a gente converter essa base molar, já que nós temos a massa molar da corrente de alimentação, que foi ali informada, para a vazão mássica, tá? Para poder trabalhar todos os cálculos de balanço nas bases mássicas, tá bem? Então, utilizando ali a informação da massa molar da alimentação em kmols por hora, nós convertemos essa quantidade para vazão mássica e obtemos aqui uma vazão mássica de 10.000 kg por hora na alimentação em F. Bom, próximo ponto, definir a fronteira na qual nós vamos realizar o balanço, tá? Então veja que nós poderíamos fazer o balanço apenas no evaporador, apenas no cristalizador, mas nós vamos começar o balanço com uma fronteira global, onde nós podemos aqui, vejam, conhecer a composição em F, a composição em P. Em W sabemos que é só água, tá? Então também sabemos a composição, a fração de água na corrente W, que é igual a 1, e não conhecemos apenas sua vazão. E a corrente R, veja que ela sai e entra novamente na fronteira. E isso, intuitivamente, então, vai fazer com que a gente possa desconsiderar ela na equação do balanço, tá? Porque o que entra dela é igual ao que sai dela nessa fronteira. E vai simplificar aqui para os nossos cálculos, tá? Nenhuma outra fronteira forneceria tantas informações quanto essa fronteira inicial. Bom, então, sendo essa a nossa primeira fronteira, pelo balanço de massa global, F mais R igual a R mais W mais P, tá certo? No que entra igual ao que sai, não há acúmulo, não há reação química. Podemos cancelar R e temos aqui então F igual a W mais P, que é igual à base de cálculo do problema em quantidades mássicas de 10.000 kg por hora. Fazendo o balanço para o carbonato de sódio, nós temos aqui nessa fronteira a fração dele na alimentação vezes a alimentação, igual a quantidade dele em W, que não há nada dele em W, mais a quantidade dele na fase sólida da torta na corrente P, ou seja, 95% da corrente P, e a quantidade dele na fase líquida da umidade presente na torta, que seria 45% do restante dos 5%. Bem, então vejam que
eu tenho que considerar 2 termos de carbonato de sódio na corrente P. E dessa forma aqui eu tenho 2 equações, 2 variáveis que eu posso resolver para encontrar as vazões das correntes P e W. Sendo P, então, 4.113,11 kg por hora e W, 5.886,89 kg por hora. Okay? Então, vejam que com essa fronteira, ela cortando tanto a entrada quanto a saída da corrente de reciclo, ela permite simplificar aqui o nosso problema e as nossas equações, já então possibilitando a resolução direta para a obtenção da vazão das correntes P e W. Bom, em seguida, aqui vamos adotar a segunda fronteira como sendo o evaporador. Tá? Agora que conhecemos W, tá? Então já facilita aqui a gente calcular a quantidade de água que está permanecendo na corrente, que não sai no evaporador. Tá? Isso também permite então que na segunda fronteira a gente estabeleça um balanço de massa global do tipo F mais R igual a W mais G. E para o carbonato de sódio, como ele não está presente na corrente W, é o que entra dele em F, mais o que entra dele em R, já que nós sabemos a composição em carbonato de sódio na corrente R equivalente a 45%, ou seja, uma fração de 0,45, que multiplicamos R para determinar então aqui a vazão de carbonato de sódio do reciclo, igual ao que sai e só sai em G, que seria 50% em massa da corrente G. E resolvendo o nosso sistema aqui, temos então a vazão da corrente de reciclo, equivalente a 38.868,9 kg por hora, que é uma das incógnitas que o problema pede, tá certo? E a corrente G igual a 42.982 kg por hora. Tá? Então determinamos W, no que o item A pedia do problema, e R no item B, a vazão de todas as correntes de processo que nós temos aí. Tá? Se nós quiséssemos, ainda poderíamos determinar a vazão aqui da corrente P também, que foi calculada em termos de quantidade de água, agora que sabemos a quantidade de água em G e em R também, tá certo? Mas não é necessário calcular todas as composições no caso desse problema. E vejam então que a corrente de reciclo, ela tem essa característica de que quando nós definimos uma fronteira na qual ela entra e sai ao mesmo tempo, ela pode ser desconsiderada e acaba facilitando os cálculos nesse tipo de fronteira e de situação. Tá bom? Bom, no exemplo 2, veremos agora o balanço de massa em um sistema com reciclo e purga. Tá bom? Após produzido, bicarbonato de amônia deve ser seco na intenção da remoção da umidade para atender especificações de qualidade. A alimentação global do processo contém bicarbonato de amônia com água e uma presença de 0,8% em massa de impurezas. O ar efluente do secador remove cerca de 70% da umidade contida no produto, o qual segue para um separador, onde 95% do bicarbonato de amônia é precipitado isento de impurezas ou umidade, reciclando as demais substâncias. Para evitar o acúmulo de impurezas no sistema, uma corrente de purga é retirada do reciclo. E a alimentação do secador contém 65% de bicarbonato de amônia, 30% de água e 5% de impurezas, todas composições mássicas. Tá bom? Então vejam que todas as nossas bases estão em bases mássicas, já fica mais fácil trabalhar e adotar uma base de cálculo em quantidades mássicas também. Bom, aqui temos a representação e o fluxograma do processo, tá? Que o problema já informa, mostrando para a gente que a nossa corrente de bicarbonato de amônio com impurezas e úmida ainda passa por um secador, tá? Após se juntar com uma corrente de reciclo, onde a umidade é removida, a água é removida aqui então, e o restante segue para um separador no qual o bicarbonato de amônio puro é então obtido e o restante é reciclado, sendo parcialmente purgado para fora do processo, reciclado para se juntar com a corrente da alimentação global. Determine as vazões mássicas dos componentes da alimentação global do processo e determine a razão entre a corrente de reciclo e a corrente de purga do processo. Bem, então vamos precisar aí fazer os balanços de massa com as informações que a gente conhece para determinar essas quantidades nesse problema. Bom,
Coloquei aqui então fluxograma. Vamos colocar uma nomenclatura para cada uma das correntes, tá? Para facilitar aqui nossa representação e utilizar elas então nos cálculos dos balanços de massa. As informações que conhecemos aqui atreladas ao fluxograma são a fração de impurezas na alimentação global, que seria 0,8%, a composição da corrente de alimentação do secador, tá? Então, atenção nisso, tá? O problema fala que é a composição da alimentação do secador e não da alimentação global, que é a corrente A. Então, nós temos as frações de bicarbonato de amônio, água e impurezas nessa corrente. Temos a correlação de que a quantidade de água que sai em D, que seria a vazão da corrente D, é igual a 70% da água presente em B, que entrou no secador. E a quantidade de bicarbonato de amônio que retiramos em F é igual a 95% do bicarbonato de amônio presente na corrente C, que entrou. Então, são correlações adicionais e equações que ajudam a gente a zerar os graus de liberdade e conseguir obter a resposta, né, os valores das variáveis que queremos descobrir. Base de cálculo. Vamos adotar onde nós conhecemos a composição, tá certo? Conhecemos a composição total apenas na corrente B. Então é ali que a gente vai determinar o uso da base de cálculo, sendo então a vazão de B igual a 100 kg por hora. Bem, a fronteira inicial que faremos o balanço será o secador, tá? Que é onde temos aqui já os valores da base de cálculo e temos a primeira correlação ali da corrente D em relação à corrente B para a água. Escrevendo o balanço de massa no secador, balanço global, a vazão de B é igual a C mais D, tá? E é igual a 100. Multiplicando então a nossa corrente de alimentação do secador, que é a corrente B, pelas frações que o problema informou para a gente, nós temos então as quantidades que entram no secador de bicarbonato de amônio, água e impurezas. Tá certo? Então eu faço aqui as minhas frações vezes a base de cálculo. E com isso, para a gente realizar o balanço no secador, né, nós podemos utilizar a correlação que o problema informou, que é que 70% da água presente na corrente B é removida na forma de umidade, né, e essa corrente aqui contém apenas a água, tá? Então ela não arrasta impureza nem bicarbonato de amônio por ser um processo de secagem. E aqui então eu multiplico a minha quantidade de água na corrente B por 0,7, né, para ter 70% disso, e isso equivale à vazão total da corrente D, tá bem? Que seria então os 21 kg por hora. Consequentemente, eu vou ter o que vai sair na corrente C, o restante, né, que permanece no processo, que não sai nessa secagem, e a quantidade da água residual, os outros 30%. Tá? Então, se eu fizer um balanço por componentes aqui, para o bicarbonato de amônio e para impurezas, o que sai é igual ao que entra em B. E para a água é o que entra em B menos o que sai em D. Tá? E assim eu fico ainda com 9 kg por hora de água na corrente C. Ok? Bom, indo em frente, então nós fazemos agora um balanço na próxima etapa de processo, no separador, porque agora a gente conhece as quantidades de C. Tá? Então é mais conveniente realizar o balanço na etapa posterior. O balanço de massa no separador, né, nos leva à equação global de que FC tem que ser igual a FE mais FF, tá? Então C igual a E mais F, e eu sei quanto vale C no total, tá? Basta somar as quantidades individuais dos compostos aqui em C, tá? Então em C eu tenho uma vazão de 79 kg por hora. E E mais F é igual a isso. Porém, o problema também diz que em F é removido o bicarbonato de amônio apenas, tá, isento de impureza e de umidade, então totalmente seco, correspondendo a 95% do que entrou em C. Tá? Então, basta a gente multiplicar o que nós temos de bicarbonato de amônio em C para determinar a quantidade de bicarbonato de amônio em F, que equivale ao total da corrente F. Tá? Então, a vazão da corrente F é equivalente a 61,75 kg por hora. Bom? Bem, o restante segue então na corrente E. Na corrente E nós teremos o que entrou em C menos o que saiu em F. Tá? Então FC menos FF nos leva a encontrar que a vazão da corrente E equivale a 17,25 kg por hora. Okay?
E aqui agora vem um ponto importante, porque é aqui que nós nos deparamos então com a separação da purga e com a corrente de reciclo que retornará ao início do processo. E eu sei, consequentemente, agora o que eu tenho na corrente E, tá? Já que na corrente F só saiu bicarbonato de amônio, na corrente E vai conter o restante do bicarbonato de amônio que não saiu, os outros 5%, tá? Que eu posso multiplicar o bicarbonato de amônio em C por 0,05 ou fazer o que entrou em C menos o que saiu em F, e vou ter aqui então na corrente E 3,25 kg por hora de bicarbonato de amônio e o restante de água e impurezas que veio sendo carregado no processo e que não foi removido em F. Tá? Então a mesma quantidade ali da corrente C acaba saindo na corrente E. Beleza? Bom, então assim agora que temos as vazões de cada um dos componentes na corrente E. Basta agora então a gente seguir com o nosso balanço e realizar o balanço no próximo equipamento, na purga, tá certo? Mas com uma certa particularidade que nós veremos a seguir, para poder continuar determinando as quantidades da corrente de reciclo, de purga e consequentemente da alimentação global do processo, tá bem? Vamos lá então. Bom, vamos seguir aqui. Próximo ponto onde eu posso tentar fazer um balanço é a purga. Tá? Então aqui na purga, se eu observar, eu posso escrever um balanço de massa global, FE igual a FP mais FG, tá? Eu conheço FE do balanço anterior, e posso calcular aqui as composições de cada um dos compostos na corrente E. E a corrente de purga, pessoal, ela é uma corrente que tem o objetivo apenas de dividir uma corrente. Não acontece nenhum processo, nenhum tipo de separação. Logo, a composição da corrente G e da corrente P são iguais e equivalentes à composição da corrente E, que entrou, tá certo? É a mesma coisa, a mesma correlação que nós podemos pensar. Se eu tenho uma solução de uma determinada substância de 2 mols por litro, independente se eu divido essa quantidade que eu tenho inicialmente de 1 litro em duas frações de 500 ml, ou uma de 400 e uma de 600, ou uma de 100 e uma de 900 ml, a concentração das novas porções que eu estarei dividindo vão continuar sendo de 2 mol por litro. Tá? A concentração não vai mudar. Logo, a composição, a fração, quando eu faço uma divisão de correntes, ela também não muda. Tá? Essa é uma característica muito importante na purga e que é necessário a gente conhecer, porque tem uma implicação muito grande aqui no balanço de massa, como a gente vai ver adiante. Dessa forma, eu tenho a quantidade de cada composto na corrente E e tenho a vazão total da corrente E. Posso determinar a fração de cada um deles na corrente E, e eu já vou estar descobrindo a fração de cada um deles em P e em G também, tá certo? Então vejam aqui que eu conheço as frações de E, P e G. Bom, com isso eu posso escrever os balanços por componentes, tá certo? Então vejam aqui, eu escrevi os balanços por componentes, tá bem? Das correntes ao redor da purga, tanto para o bicarbonato de amônio, quanto para a água, quanto para as impurezas. E eu tenho 3 equações de 2 variáveis, tá certo? Então teria indícios de que eu poderia já resolver o meu sistema. Mas se vocês observarem e tentarem resolver, vocês verão que todas essas equações são LD, tá? São linearmente dependentes, justamente porque, por causa dessa divisão de correntes da purga, manter a composição das correntes. Tá? Sem variação da composição, eu não consigo saber a proporção em que foi dividido se eu não tenho nenhuma informação além da minha vazão de entrada. Tá certo? Se eu não conheço uma outra vazão, eu não sei como foi dividida. E dessa forma, na purga, sempre que eu escrever uma equação de balanço por componentes, elas vão acabar sendo linearmente dependentes, tá certo? E sendo assim, eu não consigo determinar FG e FP ainda por essas expressões. Então, vou fazer uma outra análise. Vamos recorrer a uma outra fronteira, outro ponto onde podemos tentar realizar um balanço de massa, que seria um balanço de massa na alimentação. Também é o único ponto que a gente não fez um balanço individual ainda. Seria justamente no encontro, na junção das correntes A e G para formar a corrente B. E esse balanço de massa na alimentação nos leva então a FB igual a FG mais FA, que é igual a 100. Nós sabemos a vazão de B, já que nós mesmos estabelecemos a base de cálculo lá no início.
E por componente, eu só tenho condição de escrever o balanço para impureza, que é o único, digamos assim, componente que eu conheço a composição em A, tá? E eu também conheço a composição dele em G, já que eu calculei ali anteriormente, sabendo que seria a mesma de E, ok? Mas isso é suficiente, pois vejam que eu tenho duas equações, duas incógnitas, FG e FA. Tenho condição então de resolver e obter as vazões das correntes A e G, tá certo? Bom, com isso então determinei a vazão de G. Isso permite que eu substitua a FG nas expressões lá do balanço da purga para encontrar a vazão da corrente purgada, tá? Da corrente P. Então, substituindo FG no balanço global lá da purga, eu obtenho a vazão de P equivalente a 2,35 kg por hora. E o que o problema pede para a gente, um dos pontos, é a razão entre a corrente G e a corrente P. Tá? Se eu dividir uma pela outra, eu tenho aqui uma razão de 6,34. E o que isso significa? O que quer dizer para a gente isso? Que para cada 6,34 kg que eu retorno, reciclo para o processo, eu tenho que purgar 1 kg, tá certo? Então, essa razão indica para a gente a proporção na qual nós reciclamos e nós purgamos no processo para manter as composições na forma que desejamos. Com os resultados também da vazão em G e da alimentação do secador em B, temos condição de resolver o restante dos balanços na alimentação para encontrar a vazão de todos os componentes na corrente A, que seria então a vazão máxima dos componentes na alimentação global, que o problema também pede. E fazendo isso então e resolvendo o balanço na alimentação para os demais componentes, eu tenho a vazão do bicarbonato de amônio igual a 62,17 kg por hora, a vazão de água igual a 27,25 kg por hora e a vazão de impurezas igual a 0,68 kg por hora. Tá bem? Então vejam que o objetivo da purga aqui é remover as impurezas do processo para que ela não recicle a todo instante e gere um acúmulo de impurezas no sistema. Tá? Então, veja que na alimentação eu tenho só 0,68, mas logo que junta com reciclo já se torna 5%, 5 kg por hora. E a purga faz justamente com que isso não aumente ainda mais. Então vejam aqui que novamente nesse problema, né, o reciclo e as características de manter a composição na divisão da corrente de purga fazem com que nós possamos escrever os balanços de massa de forma completa e resolver para todas as correntes, para todas as composições, tá bom? E que a gente sempre tem que tomar esse cuidado de saber que na purga a composição é a mesma, tá? A divisão das correntes permanece com a mesma composição, certo? Bem, mais um último exemplo, então, que veremos aqui algumas correntes e algumas situações também linkando com a umidade, tá? Com o conceito de umidade que vimos na aula anterior, para encontrarmos aqui a resolução de um balanço de massa para um sistema de evaporação. E aqui o enunciado diz o seguinte: na indústria da cana-de-açúcar, após extraído, o caldo da cana passa por uma sequência de evaporadores em série para aumentar a concentração em açúcares, de forma a deixar o caldo, também chamado de melaço, em condições apropriadas para a produção de açúcar e etanol. Na produção de açúcar, o caldo entra com uma umidade em base úmida de 87% e sai, após o terceiro evaporador, com uma umidade em base úmida de 40%. O fluxograma a seguir mostra como a quantidade de água do caldo varia ao passar por cada um dos 3 evaporadores de concentração. Tá? Então vamos olhar aqui para o fluxograma, mostrando que o caldo entra no primeiro evaporador com 87% de umidade em base úmida, também então 87% dessa corrente é água. Parte da água é removida aqui na corrente V1, concentrando aqui então ainda mais a minha solução e permanecendo ela então com uma umidade menor em F2 de 65%, que entra no segundo evaporador, remove mais água, concentra ainda mais a quantidade, né, de sólidos que foi aumentando, mas como a gente está vendo em termos de umidade, isso vai diminuindo para 50% na corrente F3.
A corrente F3 entra no terceiro evaporador, remove mais água e obtemos finalmente o caldo concentrado com uma umidade em base úmida de 40%. Tá bom? Então, basicamente, a cada evaporador a corrente vai perdendo água e se tornando mais concentrada, mais rica em sólidos totais, que seriam os demais componentes, além da água ali para a produção do melaço, do açúcar, e vai então reduzindo a sua umidade em base úmida por conta de estar perdendo a água. Bem? Para cada 100 kg por hora de caldo extraído da cana-de-açúcar, que é processado, determine a quantidade de água removida em cada evaporador, em kg por hora, a quantidade de caldo concentrado que sai do terceiro evaporador em kg por hora e a quantidade de vapor produzido que poderia seguir em bypass para outras etapas de processo. Então, o vapor que é gerado em cada evaporador pode ser reaproveitado em alguma outra etapa como uma utilidade quente, e dessa forma, então, nós podemos aqui determinar a quantidade total que poderia ser bypassado para essas outras etapas, sendo então a soma dos vapores gerados neste processo sequencial de evaporação. Bem, o problema também já apresentou um fluxograma do processo com algumas informações da nomenclatura das correntes, das composições em quantidade de água, tá certo, de umidade, e vamos chamar todo o restante, que não é água, de açúcares ou sólidos totais, como é comumente conhecido na indústria de etanol e açúcar. Basta então trabalharmos com a base de cálculo que o problema fornece, pede para a gente, de 100 kg por hora de caldo extraído e que será concentrado por meio dessa evaporação, e utilizando aqui as correlações que temos, escrevendo já diretamente as nossas variáveis por inspeção, aqui podemos afirmar que na alimentação em F1 temos 87 kg por hora de água, já que é 87% da vazão total, e essa umidade é absoluta, tá certo? É uma umidade em base úmida. A vazão de sólidos é todo o restante, ou seja, os demais 13 kg por hora, tá bem? E como nada desses sólidos sairá na forma de vapor, eles não são arrastados, eles permanecem constantes em qualquer uma das correntes de caldo que saem ou entram nas etapas de evaporação posteriores. Bom, então em qualquer uma das correntes F, F1, F2, F3 e F4, a vazão de sólidos totais continua sendo a mesma. No primeiro evaporador, na saída dele, fazendo aqui então um balanço de massa e observando as composições que temos, a umidade absoluta é de 65%, ou seja, uma fração de 0,65 na saída na corrente em F2. Ou seja, essa razão, por ser a umidade em base úmida, será a razão entre a quantidade de água e a quantidade total da corrente. A quantidade de água não sabemos, queremos descobrir, mas a quantidade total da corrente ela pode ser dividida em a soma do que é água e do que não é água. E o que não é água nós sabemos, né, que seriam então os sólidos totais. Substituindo aqui nessa expressão, então, podemos resolver, já que a única variável será aqui a vazão da quantidade de água em F2, para encontrar que na saída do primeiro evaporador a corrente líquida continua com 24,14 kg por hora. Okay? E com o balanço de massa, já que F1 igual a F2 mais V1, encontramos aqui então V1, sendo o que entrou em F1, a base de cálculo, menos o que saiu. E o que saiu é o quê? Os sólidos totais mais a água que acabamos de calcular ali atrás. Ou seja, 24,14 mais 13. Tá? Essa é a vazão total de F2. E substituindo na expressão, encontramos V1, com uma vazão de 62,86 kg por hora. Da mesma forma, fazendo o mesmo procedimento nos evaporadores 2 e 3, e daí eu vou deixar para vocês fazerem isso de forma mais detalhada na atividade, encontramos a vazão das correntes de vapor do segundo e do terceiro evaporador, sendo equivalentes a 11,14 kg por hora e 4,33 kg por hora. Tá bem? O balanço é o mesmo, tá? Utiliza-se a umidade para determinar a vazão de água, e a partir da vazão de água faz-se o balanço sendo a fronteira o evaporador e determina-se V2 e V3.
Conhecido, então, a quantidade de vapor que sai em cada evaporador, temos condição de calcular o vapor total, que seria o vapor que poderia ser bypassado para outras etapas de processo que o problema pede, sendo então a soma de V1, V2 e V3. Então temos um vapor total a ser bypassado de 78,33 kg por hora. Tá? E com o balanço global, com a fronteira abrangendo então os 3 evaporadores, podemos então dizer que F1 é igual a VT mais F4. Então, se eu conheço F1, que é a base de cálculo, e conheço VT, que seria a soma das 3 correntes de vapor, determino a vazão de saída, F4, sendo igual a 21,67 kg por hora. Tá? É uma das formas de encontrar, mas só pelo balanço no terceiro evaporador, na hora de encontrar V3, já poderia encontrar F4 diretamente também, que é outra incógnita que o problema pede, a vazão de caldo concentrado na saída do último evaporador. Bom, então vejam aqui que fomos utilizando o balanço por inspeção e o balanço por equacionamento, né, de variáveis de forma conjunta para resolver esse problema. Bem? Bom, vou deixar então como atividade da aula 6 que vocês resolvam os exemplos 1, 2 e 3 da aula, adotando como base de cálculo das quantidades envolvidas em cada problema os 3 últimos dígitos do RA de cada um de vocês, assim como vocês fizeram nas aulas anteriores, tá bem? E é sempre o valor que a gente coloca como base de cálculo, tá? Sempre o que está em azul no problema, o que está ali indicado, é o que é para ser substituído como base de cálculo, bom? Bem, pessoal, aqui as principais referências da aula de hoje. Por hoje é isso. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.